Toda a vida é um sonho. Dormimos a vida. Nunca amamos alguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Cães e homens, gatos e heróis, pulgas e génios. Brincamos a existir. Onde está Deus, mesmo que não exista? Quando vejo um morto, a morte parece-me uma partida. O cadáver dá-me a impressão de um trajo que se deixou. Tudo quanto tenho sido é uma espécie de engano e de loucura. Estas são entradas de um livro que levou 20 anos a escrever. 20 anos da vida de um dos maiores escritores do século XX que havia de morrer sem o conseguir concluir. Seja bem-vindo ao livro do Desassossego. Um não livro escrito por um homem que não existiu. Todos conhecemos Fernando Pessoa, certo? É uma das imagens mais célebres de Lisboa e um dos nossos maiores artigos de exportação. É como o vinho do Porto, o Galo de Barcelos ou Eusébio. Pessoa é, de longe, um dos maiores autores do século XX. De longe. E houve toda uma euforia até de merchandising em torno do Pessoa. A inauguração de uma estátua que se tornou emblemática na cidade. Enfim, todo um conjunto de manifestações que mostram que o Pessoa ganhou um peso cultural específico entre nós, não é? De uma forma definitiva. Eu encontro muitos brasileiros que estão convencidos que o Fernando Pessoa é brasileiro, não é? Porque de tal forma além, como o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz foi mais lido em vida no Brasil, e provavelmente hoje, do que em Portugal. E com a Pessoa acontece isso também. A sua imagem tornou-se familiar como a de um parente que se conheceu mal, mas por quem se guarda carinho. É um património comum, um daqueles raros assuntos que nos põe de acordo. A marca Fernando Pessoa é claramente uma das primeiras linhas, se não a primeira, do nosso património endógeno do país. No que respeita à teoria atual das marcas, o Fernando Pessoa em si próprio era uma marca múltipla, ou seja, uma marca diversa, é alguém que tinha muitos eus. E na realidade essa é a mensagem também na publicidade e nas marcas, na medida que uma marca completa é aquela que tem muitos eus. É engraçado como, sendo um homem tão aparentemente banal do ponto de vista físico enquanto vivia, se tornou um ícone gráfico. Qualquer criança, e nós fazemos aqui muitos ateliês com crianças pequenas, desenha rapidamente um Fernando Pessoa que é o Fernando Pessoa, porque basta um bigode, uns óculos, um chapéu, uma certa forma de levitar, um passo levitante para nós vermos o Fernando Pessoa, não é? Nem o próprio Fernando deve ter sonhado com tanta popularidade. Fernando Pessoa nasceu aqui, no Largo de São Carlos, há pouco mais de 120 anos, no dia de Santo António e de Lisboa. Mesmo em frente à Ópera da cidade, sítio dado a espetáculos épicos e tragédias. Vivia com a mãe Maria Magdalena, o pai Joaquim Pessoa, um crítico musical do Diário de Notícias, e a avó Dionísia, que padecia de doença mental. Que importância tem esta informação? Muita? Nenhuma? Quem sabe? Havia também a presença aqui em Lisboa de uma avó maníaco-depressiva, não é? Que eu penso que teve um grande impacto na vida de Fernando Pessoa, não é? E, portanto, aquilo que, em primeiro lugar, eu gostaria de tentar perceber, não é? Era qual foi a dor psicológica que ele viveu desde muito cedo, não é? Que provavelmente se pode correlacionar com esta situação. A Pessoa, para mim, é de facto um gênio. Um gênio o quê? É um homem que consegue ir além dos limites normais das pessoas.
consegue pensar um pouco mais, consegue pensar com outra profundidade. E Fernando Pessoa foi capaz disso. Ele não foi um gênio, foi 5 génios ou 6 génios, mas enfim, a questão do desfazamento do gênio em relação às coisas mais comezinhas também existe. E nesse aspecto, para coisas práticas, eventualmente ele seria um ser humano esdrúxulo. Não sei se eventualmente um louco, mas um pouco esdrúxulo. Pessoa tem apenas 5 anos quando perde o pai, vítima de tuberculose. No ano seguinte, morre o irmão Jorge, com meses de idade. A mãe casa com o cônsul português em Durban e a família parte para a África do Sul. Quem teria sido Fernando Pessoa sem estes acontecimentos inesperados? Talvez alguém diferente, talvez exatamente o mesmo. Fernando cresce, estuda e já escreve sempre que pode, em português ou inglês, na língua que o poema falar. E criou os primeiros heterónimos, como Chevalier de Pá ou Alexander Serge. Serge também é uma procura, não é? Começar uma procura de nós próprios, não é? E em que se começa a adivinhar, digamos, na personalidade de Pessoa, desde aí, uma espécie de procura daquilo que nós chamamos um gêmeo imaginário, não é? Assim, alguém com quem se pode falar, com quem se pode dialogar, não é? Que corresponde, digamos, a um duplo, não é? Um outro que somos nós próprios, não é? E que se encontra muito cedo na própria poesia de Fernando Pessoa, não é? Quando Fernando Pessoa regressa a Portugal, o país assiste, atónito, ao assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe. A monarquia ainda sobrevive 2 anos, mas a 5 de outubro de 1910, os republicanos triunfam. Pessoa entra numa nova fase. São anos intensos. Deixa a Faculdade de Letras, torna-se empregado de escritório e traduz cartas comerciais. Muda de casa constantemente e publica um pouco por toda a imprensa. A Águia, o Jornal, República, Renascença, o Raio. Começa também a ser presença notada nos cafés de Lisboa, na companhia de outros jovens intelectuais. Mas algo mais grandioso estava para acontecer. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé como escrevo sempre que posso. Escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Numa só noite, Fernando Pessoa criava 3 heterónimos. Ao longo da vida, terá inventado mais de 70, mas os que ali nasciam eram mais que estilos de escrita. Eram 3 personalidades distintas com uma história própria. Qualquer deles candidato a melhor poeta do seu tempo. O mestre Alberto Caeiro, o médico e classicista Ricardo Reis e o engenheiro futurista Álvaro de Campos. E lembro-me de dizer a uma professora de português que era engraçado o Fernando Pessoa porque ele não era apenas o melhor poeta português, ele era os 5 primeiros melhores poetas portugueses. Como dizia Ferreira Goulart, ele devia chamar-se Fernando Pessoas. Eu vejo várias pessoas ali, de fato. Ele conseguiu isso. E, na realidade, eu acho que ele levou às últimas consequências algo que se encontra presente na nossa condição de pessoas, na condição do ser humano moderno, que é exatamente saber que ele tem uma determinada identidade apenas contingentemente. No verão de 1914, o mundo vê-se diante da Primeira Guerra à escala global. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, precipita um conflito que se estenderá à Rússia, África e Estados Unidos da América. Os combates incendeiam o globo, mas Portugal tenta manter-se afastado, ocupado em tentar sanar as dificuldades porque passa a sua jovem república. Em Lisboa, Fernando Pessoa conhece aquele que se tornará o seu mais íntimo amigo, Mário de Sá Carneiro. É um gênio precoce que na adolescência já traduzia Goethe e Schiller e provém de famílias abastadas da alta burguesia. Sá Carneiro parte para Paris para estudar na Sorbonne,
mas aplica-se mais na vida boémia. E enquanto trata os impulsos depressivos, discute com Pessoa a criação de uma nova revista. O primeiro número de Orfeu é dado à estampa em março de 1915. A polémica é imediata. Todo o país discute, entre a admiração e o escárnio, o atrevimento e a vanguarda de uma nova geração. Fernando Pessoa e Álvaro de Campos, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Amadeu Sousa Cardoso, Santa Rita Pintor. Rotulada por muitos de literatura de manicômio, a geração do Orfeu brada contra o aburguesamento das artes e o provincianismo do país. Num ultimátum futurista às gerações portuguesas do século XX, Almada Negreiros sintetiza a crítica. O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portuguesas, só vos faltam as qualidades. O modernismo nascia entre nós, mas quando começara ele realmente? Talvez com este cavalheiro. Darwin, Kant, Freud, Marx e Nietzsche, cada um a seu tempo e com a sua tese, desmantelaram a crença na transcendência. Deus, o homem, o sentido da história, o próprio indivíduo enquanto senhor de si. O estado de alma modernista manifesta-se particularmente em gente que sai da província para as grandes capitais e sofre o desenraizamento em face de um mundo que os instrumentaliza como peças de um grande organismo mecânico destituído de alma. O modernismo nunca será um movimento coeso, mas coloca duas perguntas fundamentais. Quem sou eu? Como explicar a realidade? 3 meses depois do número inaugural, sai o segundo Orfeu. O escândalo repete-se e Pessoa e Sá Carneiro lançam-se entusiasticamente na preparação do terceiro. O pai de Sá Carneiro, no entanto, não está disposto a financiar mais loucuras do filho e a edição nunca chega a sair. Em Paris, a depressão de Sá Carneiro acentua-se e, depois de intensa correspondência com Fernando Pessoa, põe termo à vida em abril de 1916, num qualquer quarto de hotel com 5 frascos de estricnina. Em 1917, a Alemanha declara guerra a Portugal e o país vê-se obrigado a entrar no conflito que andava a evitar. No final do ano, um golpe militar leva Sidónio Pais ao poder. Fernando Pessoa acredita ver nele a personalização do regresso de Dom Sebastião, mas recua quando Sidónio é assassinado a tiro 1 ano depois na estação do Rossio. A guerra terminara um mês antes, mas Portugal ia mergulhar numa crise política que se estenderia pelos anos seguintes. Eram tempos difíceis para o Orfeu. Depois de Sá Carneiro, morriam agora absurdamente jovens Santa Rita e Sousa Cardoso. O modernismo sobrevive, mas dispersa-se em múltiplas direções. Pessoa segue o seu próprio caminho. Existe uma relação, digamos, de coalescência entre o Pessoa e o modernismo, no sentido em que ele é sozinho o modernismo português todo. O que é absolutamente fascinante perceber que, ao mesmo tempo, o nosso escritor máximo do esplendor do modernismo português poderia ser, em algumas questões, poderia ser o escritor máximo do nosso pós-modernismo. Ou aqui há um paradoxo, ou há qualquer coisa que nos deve ensinar sobre a importância de um autor como o Fernando Pessoa. E por isso eu acho que ainda estamos muito longe de o esgotar. Acho que ainda tem muito para nos dizer. O próprio facto dele escrever sobre vários nomes e de criar polémicas consigo próprio, através do Álvaro de Campos, etc., mostra que ele não acreditava em movimentos, não acreditava em rebanhos em sentido cultural, nem em sentido político, nem... E, portanto, eu penso que ele ultrapassou em muito, e é por isso que ele continua tão atual, a questão da época, a questão do romper com a tradição. Depois da morte do padrasto,
A mãe e os irmãos de Fernando Pessoa regressam a Portugal e instalam-se no número 16 da Rua Coelho da Rocha. O poeta deixa a Romaria por Quartos de Lisboa e encontra, enfim, a casa onde viverá até ao fim da sua vida. Vai então relacionar-se com uma jovem de nome Ofélia Queiroz. De forma desajeitada mas terna, corresponde-se e encontra-se com ela, mas o único envolvimento amoroso conhecido ao escritor não sobreviverá às exigências da sua complexa personalidade. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe, e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Reverente aos seus misteriosos mestres, Fernando Pessoa segue o seu caminho. Escreve na ação, na contemporânea e dirige a revista Atena. Perde a mãe em 1925 e um ano depois, um golpe militar põe fim à Primeira República, instaurando a ditadura. O modernismo tem um segundo fôlego com a revista Presença. Logo nos primeiros números, José Régio reconhece Fernando Pessoa como o mestre da nova geração. Em 1928, o futuro ditador Oliveira Salazar é nomeado Ministro das Finanças. Como outros intelectuais da época, Pessoa começa por defender a necessidade circunstancial daquele regime para que o país encontre o rumo de que andava há muito perdido. Mas não tardaria a arrepender-se e a dedicar a Salazar um poema pouco abonatório. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começaram a escassear no mercado. Um ano depois, esta foto, acompanhada da célebre dedicatória Fernando Pessoa em flagrante delito, desencadeia nova aproximação entre o poeta e Ofélia Queiroz. Mas a imagem não mente. Pessoa entrega-se cada vez mais ao álcool, vive obcecado com a sua obra e tem constantes crises depressivas. Meses depois, o namoro termina definitivamente e Ofélia acaba por casar com outro homem. Muitos anos mais tarde, confessará à sobrinha neta que fora Pessoa o grande amor da sua vida. Em 1934, é finalmente publicado o seu primeiro livro de poesia em português, Mensagem. A obra é premiada pelo Secretariado da Propaganda Nacional, mas Pessoa falta à cerimónia. O poema, esse, sobreviveria até hoje, ao lado dos Lusíadas, como canção maior do destino de Portugal. Portugal é praticamente o único país que no século XX chegou a ter um autor que desafiou o grande autor e o grande épico da literatura nacional. Camões chega a ser, a certo ponto, discutido quando aparece o Pessoa, e ainda hoje não interessa qual foi maior, mas é um facto que ainda discutimos qual foi. Então, quando ele criou um poema como Mensagem, assim como quando Homero criou a Ilíada, ele fez uma coisa absolutamente memorável que muda a própria língua portuguesa e, portanto, muda Portugal. Portugal, depois que esse poema foi escrito, não é o mesmo de antes. A 29 de novembro de 1935, Pessoa é internado. Diagnosticam-lhe uma cólica hepática. No dia seguinte, sucumbe, depois de perguntar pelos seus óculos. As suas últimas palavras escritas foram, no entanto, outras. I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. O poeta que criara dezenas de eus, que escrevera sobre o país e o mundo, que crescera na longínqua África do Sul, mas fizera da vida e da literatura uma constante interseção com a cidade de Lisboa, ia morrer ao Hospital de São Luís dos Franceses, a pouco mais de 500 metros do lugar onde nascera. Ele realmente, a pátria dele era Lisboa, nem se sabe se ele alguma vez foi ao Porto, que é extraordinário. Um homem que veio da África do Sul e depois viveu nesta cidade como quem vive num país.
E um país, ao mesmo tempo, aberto, porque Lisboa sempre foi uma cidade muito cosmopolita, muito virada para o exterior, e, portanto, ele não precisava de sair de Lisboa para se sentir no mundo, e isso é que é muito bonito, eu acho. Depois de 1935, o mundo continuou a tentar a reinvenção. Veio a Segunda Guerra, a Guerra Colonial e a Guerra Fria. Os anos dourados do cinema, o advento da televisão e uma banda musical que se dizia mais célebre que Jesus Cristo. Houve até um homem que pisou a Lua. Mas a espécie humana não logrou ultrapassar os seus problemas de identidade e continuou sem saber em que acreditar. Em 1982, um novo título chega às livrarias portuguesas: Livro do Desassossego. Mas quem seria este autor desconhecido? O meu semi-heterónimo, Bernardo Soares, aparece sempre que estou cansado ou sonolento. É um semi-heterónimo, porque não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. Esperem, voltemos um pouco atrás. Quer dizer que havia outro Fernando Pessoa? Sim. O seu nome era Bernardo Soares. E não era um simples heterónimo, um outro como os outros, mas alguém algures entre uma coisa e outra, um semi-heterónimo, um quase eu. O outro de Fernando Pessoa, que viveu com ele durante 20 anos, escrevendo na sombra, doentia e obsessivamente, um livro que não chegou a terminar. Um livro impossível. O livro do desassossego. A primeira vez que eu li o livro do Desassossego, eu teria uns 17 ou 18 anos. E para mim foi extremamente revelador, sobretudo pela sua, pelo hibridismo em relação ao género. É um livro que nos abala alguns preconceitos. Essa multiplicidade e essa surpresa que há no livro do Desassossego, porque não é de forma alguma um livro monótono, também fazia parte de Fernando Pessoa, que era um ser, como ele diz, muitas vezes escreve nos diários, tem dificuldade em levar uma ideia até ao fim, ou seja, tem muitas ideias muito intensas que se entrechocam e que tornam impossível, digamos, fazer, por exemplo, um romance com princípio, meio e fim. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. É desta forma desarmante que Bernardo Soares nos apresenta a sua obra colossal e Fernando Pessoa revela a sua face oculta durante meio século. Mais de 500 textos escritos à solta, sem um sentido concreto, princípio, meio e fim. Começo porque não tenho força para pensar. Acabo porque não tenho alma para suspender. Este livro é a minha cobardia. A solidão profunda de alguém que vive em sonho, abdica de existir e busca incessantemente revelar o mistério da realidade numa escrita magistral. Esta criança que brinca diante de mim é um amontoado intelectual de células. Mais, é uma relojoaria de movimentos subatômicos, estranha conglomeração elétrica de milhões de sistemas solares em miniatura mínima. O livro do Desassossego, para mim, tem talvez a melhor poesia de Fernando Pessoa. A própria construção das frases, a música daquela prosa é muito especial.
cansaço de todas as ilusões e de tudo que há nas ilusões, a perda delas, a inutilidade de as ter, o antecansaço de ter que as ter para perdê-las. E nós que pensávamos conhecer Pessoa, estávamos afinal a perder o seu segredo mais íntimo. Ele não vestiu certa vez a pele de Bernardo Soares. O livro do desassossego é o crepúsculo diário de Pessoa, um acontecimento repetitivo da sua solidão, um casamento iniciado por volta dos 25 anos e que só termina com a morte de um dos cônjuges. O que me fascinou logo no livro Desassossego foi o facto de não ser um livro, quer dizer, não era um livro que não existia, foi uma construção posterior à morte do Fernando Pessoa. Podemos pensar no García Márquez, no realismo mágico, em países africanos, em certos autores, e pensar que os cheiros, os sons, são mais de alguns lugares do que de outros. O livro Desassossego é um livro em que estão quase todos os sentidos presentes, mais alguns do que outros, e o próprio livro fala disso, mas é um livro que abre a pessoa a uma plenitude de leitura fantástica. A pessoa é como se fosse um puzzle, um labirinto de sonhos, não é? Em que o Minotauro, que é o Fernando Pessoa, se ri de nós no início. A ideia que me dá, ele ri-se de nós, olha, frequenta este labirinto e vê se consegues sair, e a pessoa vai lendo e enfim, depois de chegar a um certo grau de descoberta dentro do próprio livro, eu acho que se descobre que o Minotauro era o próprio Fernando Pessoa. E, portanto, é um puzzle, um labirinto de reflexões, sentimentos, é um labirinto sobre a alma humana. E penso que é o facto de tocar tão profundamente a alma humana que o torna tão universal. Toda a gente passa sem roçar por mim. Tenho só ar à minha volta. Sinto-me tão isolado que sinto a distância entre mim e o meu fato. Sou uma criança, com uma palmatória mal acesa que atravessa de camisa de noite uma grande casa deserta. O livro do desassossego é, afinal, um antilivro. Uma negação da narrativa, dos códigos literários e, praticamente, do próprio mundo fora dele. É um livro-sonho que se percorre na direção que se entender, dado que nem o seu próprio autor foi capaz de lhe dar uma forma final. Eu acho que o livro Desassossego, mais que qualquer outro livro, nos transmite esta inquietação e esta experiência de decisão do ego que é crucial na obra de Fernando Pessoa. Fernando Soares é o Fernando Pessoa, porque tem o mesmo tipo de emprego, o mesmo tipo de comportamento, só que escreve de outra maneira. Mas, portanto, era um empregado de escritório, modesto, ajudante de guarda-livros, nem sequer guarda-livros era ajudante. E tem uma existência modesta, solitária, abdicação total. Embora não corresponda a nenhuma pessoa física e historicamente comprovável do ponto de vista civil, mas o Bernardo Soares vem, de certo modo, inaugurar no Pessoa um modo novo de entendimento da própria função do autor e da própria função do sujeito, poderíamos dizer, porque o Bernardo Soares já não aparece como um heterónimo. O Bernardo Soares aparece já não como o autor do livro do Desassossego, mas sim como a personagem que assume o diário que o livro do Desassossego é. A pessoa chamou de semi-heterónimo. Porque disse que não era um verdadeiro outro, era uma mutilação da sua própria personalidade, do seu próprio ser. E podemos ver que as letras em Bernardo são mais ou menos as mesmas letras que em Fernando, e em Soares é mais ou menos pessoa reorganizada. A cisão, contudo, é dolorosa. Eu próprio não sei se este eu que vos proponho realmente existe, ou é apenas um conceito estético e falso que fiz de mim próprio. Sim, é assim. Esculpi a minha vida como uma estátua de matéria alheia a meu ser. Às vezes, não me reconheço. A pessoa
propõe justamente no livro do Desassossego uma clivagem. Ele diz assim: o prazer não é para analisar. A dor é para analisar até transformar em matéria. Transformá-la numa matéria. Não é? Essa matéria, que é a dor, então essa sim é analisável. E analisável como? Através da criação de um eu exterior que possa, digamos assim, converter esta matéria analisável, digamos, numa expressão do próprio sofrimento. Quem sou por detrás desta irrealidade? Não sei. Devo ser alguém. Quero ser tal e qual quis ser e não sou. Se eu cedesse, destruir-me-ia. Quero ser uma obra de arte, da alma pelo menos, já que de corpo não posso ser. No fundo, é a pergunta mais antiga do homem, que é quem sou eu, não é? E quem é que eu sou? O que é que significa dizer eu? E ele responde a essa pergunta e coloca essa pergunta de um modo absolutamente vital, não é? Sem hesitações, sem tergiversações, sem recorrer a nenhum conhecimento da psicologia ou da filosofia que seja tradicional, não é? Inventando uma coisa nova. Mas o desassossego não se resume à inquietação de um homem consigo próprio. Ele é o desencanto de todo um século. Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, sem saber porquê. E então, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. A crença na humanidade, porém, também havia de cair. Por isso, Soares resume-a a uma soma de animais. A partir daqui, o livro do Desassossego é um livro do desencanto, uma enciclopédia da decadência com entradas sobre os mais variados temas: Deus, a vida, a política, o sexo, o álcool. O governo assenta em duas coisas: refriar e enganar. A mulher, uma boa fonte de sonhos. Nunca lhe toques. Não são descrições de sonhos, é a teoria do sonho, é a matéria do sonho, é a matéria como se deve sonhar. É um livro que me ajuda a escrever, serve-me sempre como uma espécie de indutor, um motor de arranque. Exatamente porque não tem uma organização, não tem uma história. É um livro que a gente abre em qualquer página e de repente tropeça com uma frase e aquela frase nos leva a algum lado e essa a outro. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Deus fez da minha alma uma coisa decorativa. Eu acho que a melhor apresentação é ler um excerto, qualquer excerto. É um livro que se pode abrir em qualquer página e encontrar uma frase que nos diga alguma coisa. Uma frase aqui sublinhada: o prazer da fama futura é um prazer presente, a fama é que é futura. É muito boa, é uma grande frase. Esta capacidade de fazer frases, de produzir pensamento, de iluminar, não é? Duas coisas só me deu o destino: uns livros de contabilidade e o dom de sonhar. Eu acho que a primeira tentativa foi tentar entender se havia ali uma lógica, se havia um modo de ler o livro. Até que desisti e passei a frequentar o livro do Desassossego, como se frequenta, por exemplo, o I Ching, o livro das mutações dos chineses. Quer dizer, abre-se, frequenta-se e vê-se se o livro tem alguma coisa para nos dar. É um livro muito completo, também muito subjetivo, também muito aberto, também muito arejado, também muito filosófico. E isso é bom, é um livro que se pega em qualquer altura da nossa vida. Se um homem escreve bem só quando está bêbado, dir-lhe-ei: embebede-se. Por esta altura já terá percebido que nunca encontrará um resumo do livro do Desassossego,
uma explicação lógica deste livro em permanente mutação. Em vida, Fernando Pessoa não publicou mais que uma dúzia dos seus textos. Antes de morrer, anotou centenas deles com a sigla L do D, mas muitos outros não anotados podem pertencer-lhe. Cada equipa de investigadores trabalha na sua edição e a qualquer momento pode deparar-se com um novo trecho para acrescentar ao corpo da obra. Se quiser ler este livro corretamente, abra-o ao acaso, ande para trás e para a frente, trace o seu próprio mapa. Um texto é um conjunto, uma matéria semiótica ou uma determinada porção de linguagem que tem um princípio e que tem um fim. Não é? É isso que nós chamamos um texto. Ora, no caso do Livro do Desassossego, nós temos à nossa frente um magma móvel e impreciso e instável de textos. Ora, assim sendo, a edição eletrónica torna possível que esses textos sejam editados em simultâneo, existam no mesmo instante e que depois possam ser lidos de modos que poderão e deverão e necessariamente terão que ser pré-determinados, mas que poderão ser múltiplos e que se poderão cruzar. Há muitas maneiras, muitos livros de desassossego possíveis, e por isso, para mim, o critério número 1 é a transparência. É de estar claro com um leitor o que estou a fazer, né? Para ser muito direto em relação às edições do Livro do Desassossego, a minha posição é radical. Para mim, o Livro do Desassossego não existe. E, na verdade, a melhor maneira de editar seria numa caixa ou numa edição de folhas soltas que o próprio leitor poderia ordenar e reordenar a seu bel prazer, né? Mas tenha em mente uma coisa: não se sai ileso do Livro do Desassossego. Um dia, talvez compreendam que cumpri como nenhum outro o meu dever nato de intérprete de uma parte do nosso século. E quando o compreendam, hão de escrever que na minha época fui incompreendido, que infelizmente vivi entre desafeições e friezas e que é pena que tal me acontecesse. Só aos mortos sabemos ensinar as verdadeiras regras de viver. Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. A frase ficou quase tão célebre como o próprio Pessoa. Mas este seu país tinha uma vantagem geográfica. Em vez de ser imóvel como a terra, era itinerante como as águas. É um grande autor de referência. O Jorge Luis Borges descobriu Pessoa muito cedo. O Octavio Paz fez uma antologia muito conhecida. Na Argentina chegou nos inícios dos anos 60, igualmente ao México. Na Colômbia é um autor de culto. E Pessoa cada vez mais invade a América Latina. Eu não sei se concordo com Pessoa quando ele dizia que a minha pátria é a língua portuguesa. Eu acho que a pátria dele interna era bem maior do que isso. Bom, enfim, ele terá dito isso num contexto específico. Eu acho que a pátria dele era a poesia, eram as pessoas, eram as cidades e eram talvez as vidas no sentido as vidas das pessoas, da humanidade. Mais adiante no livro, Bernardo Soares reformularia a sua ideia. Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo. O que acontece depois é uma tradução do pessoano para o português, o inglês
todas as línguas do mundo. Tenho quintas nos arredores da vida. Passo ausências de cidade da minha ação, entre as árvores e as flores do meu devaneio. A mi retiro verde no llegan los ecos de la vida de mis gestos. Duermo mi memoria como procesiones infinitas. From the goblets of my meditation, I drink only the smile of the golden wine. I drink it only with my eyes, closing them, and life passes by like a sail in the distance. Bernardo Soares arrisca-se a não morrer. Durante anos, investigadores e editores continuarão a procurar novos trechos do livro do desassossego e a tentar desenhá-lo da forma mais justa. Mas há ainda muito mais Fernando Pessoa para descobrir na arca que nos deixou em herança. Aqui há 29 anos atrás eu tive aqui nesta casa, nesta sala, a Arca do Pessoa. Ninguém acredita nisso, mas eu tive. A sobrinha emprestou-me e tive folhas dispersas, livros a sossego. Com o espólio sentia arrepios. Sentia uma grande paz quando trabalhava aí. Ficava a especulação atrás, tinha os materiais na minha frente. E era uma mistura de paz com arrepios, porque eu não imaginava e ainda custa-me imaginar que mais da metade dos papéis do Pessoa continuem inéditos. Eu cheguei com a sensação que temos muitos de... tanto Pessoa chega, já é muito, há muita coisa publicada, talvez já conhecemos tudo o que escreveu, talvez já podemos fazer obras essenciais. Mentira. Depois, este baú infindável realmente queria trabalhar como pessoa, um pouco um trabalho de detetive, né? Então é bastante fascinante de investigar, descobrir coisas. Portanto, existe no espólio do Pessoa e existe naquilo a que chamamos Pessoa ainda a possibilidade de grandes surpresas. Mais da metade do espólio continua inédita. Eu não esperava que fosse eu a descobrir uma coisa que devia ser mais pública e que não é. Não esperava que, com tantos seminários de estudos pessoanos, as pessoas não fossem na biblioteca. Não esperava encontrar um autor trilingüe e é curiosíssimo encontrar um espólio que está em 3 línguas. O Fernando Pessoa, já de si complexo e grandioso que conhecemos hoje, pode não corresponder sequer à metade de tudo quanto escreveu. Na arca escondem-se ainda à espera de decifração textos em português, inglês e francês em todos os géneros literários. E Pessoa não facilitou a vida a quem o quisesse seguir. Por isso, as perguntas mais simples ficarão sempre em aberto. Eu perguntaria a ele se nós estamos muito errados nisso tudo que dizemos sobre ele. Se eu estou muito errado no que penso. É a pergunta inevitável: quem é mesmo Fernando Pessoa, não é? Nos últimos anos de vida, o corpo de Fernando Pessoa denunciava uma velhice precoce que não correspondia aos seus 47 anos. Talvez o preço a pagar por ser hospedeiro dessa máquina de cansaços à procura de si, chamada Bernardo Soares. Numa das últimas entrevistas que dá, conduzida presumivelmente por Artur Portela ao Diário de Lisboa, o jornalista é cruel no retrato. Calva socrática, os olhos de corvo de Edgar Poe e um bigode risível chaplinesco. Eis a traços tão fortes como precisos a máscara de Fernando Pessoa. Encontramo-lo friorento e encharcado desta chuva cruel de dezembro a uma mesa do Martinho da Arcada. E termina com uma pergunta eloquente, que é do poeta. Fernando Pessoa vai enterrar um ano depois. Mas é seguro dizer que, mais que em qualquer outro caso, a obra lhe sobrevive.
Amanhã também eu me sumirei da Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da Rua dos Fanqueiros. Sim, amanhã eu também serei o que deixou de passar nestas ruas, o que outros vagamente evocarão com um "o que será dele?". E tudo quanto faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que um transeunte a menos na cotidianidade de ruas de uma cidade qualquer. Se fantasmas existem, eu acho que ele deve gostar de andar por aí, deve gostar de andar pelas ruas de Lisboa. O programa Grandes Livros é patrocinado por El Corte Inglês.